Quinta-feira, dia também de conversar e aprofundar assuntos da atualidade, sobretudo da política em tempos de Olimpíada. Bom destacar a importância do Bolsa Atleta. Tem até a alfinetada da ginasta americana Simone Biles em Trump. Bom, a gente vai estar abordando isso e muito mais com o analista político e comentarista de À Tarde, Pedro Menezes. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a equipe e todo mundo que está nos ouvindo. Prazer estar aqui de novo essa quinta-feira. Deixa eu primeiro te perguntar, a fala da ginasta Simone Biles em resposta a Donald Trump sobre trabalhos de negros, não é? Trouxe à tona questões raciais nos Estados Unidos. Só para recapitular, Trump na semana passada fez uma referência depreciativa aos chamados black jobs, empregos de negros, afirmando que eles, os norte-americanos, estão aceitando empregos negros e hispânicos e ainda verão um momento que será o pior da nossa história. Uma declaração que pegou mal. E eu te pergunto, Pedro, como é que você vê o impacto de figuras públicas, especialmente atletas, ao se posicionarem politicamente em momentos de grande visibilidade, como é o caso aí das Olimpíadas? Bom, Jefferson, você imagina se o camisa 10 da seleção decidisse, no meio de uma Copa do Mundo, começar a falar sobre eleição presidencial? Foi basicamente isso que os Estados Unidos viveram nos últimos dias e deu um turbilhão, né? Acho que literalmente todo mundo viu o show que a Simone Biles deu na disputa pelas medalhas olímpicas, mas só uma parte do mundo deu mais atenção para essa incursão política dela. Até porque existe toda uma história muito curiosa por trás. Existe essa expressão que o Donald Trump tem usado nos seus discursos, que é black job, que você falou emprego de negro. Eu diria, Jefferson, que uma tradução mais literalmente seria emprego preto. E uma tradução mais adequada ao português que a gente fala aqui no Brasil seria emprego de preto. Coisa de preto. Aquela expressão racista que a gente tem aqui, que tal coisa é coisa de preto, é emprego de preto. Uma coisa que aqui tem uma conotação racista e que lá tem também. Por isso eu acho que essa é adequada. E o Donald Trump tem usado essa expressão. Ele tem dito que os imigrantes tomam os empregos de preto e que os negros deveriam se preocupar porque os imigrantes vêm para cá, vêm para lá, no caso, fazer esse emprego de preto. E a Simone Biles resolveu fazer uma ironia com isso, quando um apoiador do Partido Democrata na rede social X, daqueles perfis assim abertamente apoiadores, o que acho curioso mencionar, porque ela interagiu com esses perfis, o que já mostra um certo nível de afinidade grande com um certo tipo de figura nas redes sociais, mais próxima do Partido Democrata, e aí ela vai e faz ironia e fala: meu emprego de preto é ser uma das melhores da história da ginástica, e enfim, surgem ali 1000 retweets, chegou até 1 milhão de likes no X. E o mais curioso, e que até piora a situação, né, aquele exemplo que eu dei se um camisa 10 da seleção resolvesse falar de política partidária no meio da Copa do Mundo, é que a Simone Biles é a grande estrela da delegação americana, pelo menos como atleta olímpica, mas existe um outro atleta que também é uma grande estrela, não necessariamente como atleta olímpico, talvez seja a segunda grande estrela daquela delegação, que é LeBron James. Quem não acompanha basquete, LeBron James é o jogador de basquete mais importante desde Michael Jordan. Na eleição passada, ele teve uma briga pública com Donald Trump, apoiou publicamente o candidato democrata, então ele já tinha essa associação com o Partido Democrata, e agora ainda mais, porque ele foi apoiar a Simone Biles fez uma tabelinha com ele, então ela saiu do armário em definitivo. Sob o ponto de vista político, já está bastante claro aí uma afinidade maior da Simone Biles com a candidata Kamala Harris. Ia chamar de Kamala, mas a Laís mencionou agora que o nosso amigo Jefferson, sempre preza pela pronúncia correta dos nomes, ele sempre menciona Kamala, então vou chamar ela de Kamala agora. E só complementar um pouquinho dessa fofoca, Jefferson, você soube por que ela fez isso em relação ao novo vice do Trump? Diga. Chegou a ouvir alguma coisa sobre isso? Não. A Simone Biles, ela é de Ohio, que é um estado muito importante. Só uma curiosidade, ela também mora em outro estado republicano. Ohio é um estado republicano, né, que pelo menos na última eleição votou nos republicanos, e ela hoje mora no Texas,
que é outro estado republicano, ela já tinha apoiado algumas causas políticas, ainda não tinha entrado no campo da política partidária de modo tão aberto como ela fez dessa vez. Mas o detalhe interessante na história é, no estado natal da Simone Biles, Ohio, tem um rapaz chamado J.D. Vance. Esse rapaz, ele foi na Fox News em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio, quando a Simone Biles desistiu e, assim, hoje a gente sabe por que ela desistiu. Ela tinha um problema de insegurança nos movimentos, é um problema de saúde mental, mas que o principal impacto desse problema de saúde mental no dia a dia dela é que ela não conseguia fazer aqueles movimentos com tanta precisão e se arriscava muito a uma possibilidade de lesão. Então, a Simone Biles, na Olimpíada passada, ela disputa as provas por equipes para não prejudicar suas colegas, mas ali nos saltos das provas por equipes, ela sente que ela não está bem. Ela chega a disputar individual geral também, ganha medalha de ouro, mas depois disso ela sente que não está bem, resolve parar de competir nas provas por aparelhos, pelo menos na maioria das provas por aparelhos, e aí muita gente dizia, né, já existia, ela já tinha dado um show em Rio de 2016, ela já entra naquela Olimpíada com a expectativa de ser uma das maiores atletas olímpicas americanas de todos os tempos, né, a versão feminina do Michael Phelps, talvez, como ela desiste das provas por aparelhos, diminui muito o potencial de medalhas que ela poderia ganhar, existe uma decepção geral nos Estados Unidos. Esse rapaz de Ohio, J.D. Vance, vai na Fox News e mete o pau na Simone Biles. Diz que ela foi fraca, diz que ninguém pode admirar ela pelos momentos de fraqueza. E esse rapaz se elege senador de Ohio no ano seguinte, em 2022. Em meio aí a todo o destaque que ele tinha na imprensa com esse tipo de comentário. E esse J.D. Vance, ele tem uma carreira meteórica, até porque ele se mostra um trumpista de primeira fidelidade, assim, de primeira prateleira, sempre foi muito fiel ao Trump, foi escolhido como vice do Trump agora. Então, curiosamente, dias depois de um desafeto da Simone, eu não chamaria nem de desafeto da Simone Biles, que eu acho que ela não está nisso no dia a dia, mas uma pessoa que já fez comentários bastante depreciativos em relação a Simone Biles, vira o vice do Trump, e poucos dias depois ela decide tomar posição na política partidária de um jeito que ela não tinha tomado antes, né? Essa é uma postura inédita da Simone Biles. Ela já tinha apoiado ali causas como aborto, que ela, enfim, aborto não, né? Planejamento familiar, que ela, enfim, acredita e tal, mas nunca tinha entrado no campo da política partidária mesmo. E dessa vez a gente está vendo uma incursão bastante forte, tabelinha com LeBron James. Isso aí, para quem sabe, na sociedade americana, assim, é Neymar e Anitta, gente. O que é Simone Biles e LeBron James, na sociedade americana, eles têm uma dimensão. É Neymar, Anitta, Faustão, é esse nível de brasileiro. Assim. Agora, Pedro... Então, você imagina dois atletas com esse nível de importância na sociedade civil, se engajando para falar de política partidária nas redes sociais. Não é brincadeira para o Trump num período que ele já está mal. E o que falar da própria declaração do Trump? A gente sabe que esse cara é intempestivo, muitas vezes pavio curto. Como é que você analisa o impacto de afirmações, declarações como essa na campanha eleitoral de Trump e na polarização política, que é uma marca, não é, do cenário norte-americano? Eu acho que isso aí, o Donald Trump, ele é um farsante. Ele é um sujeito que, enfim, tem muito pouca consistência, assim, e que tem um histórico ético muito complexo, e que ele usa esse tipo de linguagem para fingir que ele é diferente do sistema. Quer dizer, o cara comete ali todo tipo de crime, faz todo tipo de picaretagem, se mete com todo tipo de corrupção, aparelhamento de instituições de estados, e aí faz uma cenazinha e fala umas frases que as pessoas não costumam falar, frases inclusive com conotação racista. E hoje em dia, o fato de talvez ele não se importar com as críticas acaba fazendo com que ele se destaque, né? Como se isso fosse uma vantagem dele por continuar usando expressão como essa, emprego de preto, ou esse tipo de expressão pejorativa. E, enfim, essa é a parte do show dele, que a gente conhece já há alguns anos, mas está numa situação difícil o Dr. Donald, né? Ele está com cada vez mais complicado nas pesquisas. Tem até um site, Jefferson, chamado Polymarket, o mercado das coisas diversas, né? Que eu acho muito interessante porque nessas coisas de política é muito difícil prever,
E muitas vezes a melhor forma que você tem de tentar estimar qual é a coisa que vai acontecer é você ver esse mercado de aposta, que nos Estados Unidos são muito desenvolvidos. E quando você olha o Polymarket, o Trump sai agora de 80% de probabilidade de ser eleito presidente da República e vai para ao redor de 50, já beirando com a Kamala ali meio a meio. E ainda acho que talvez esses sites estejam exagerando a probabilidade do Trump. Então ele está numa situação complicada. Nem respondeu diretamente essa situação da Simone Biles, o que é muito curioso, porque o Trump a gente já sabe que não perde uma oportunidade de aparecer, mas aparentemente ele está com um pouco de medo. E para a gente voltar à nossa seara, Pedro, eu falei no começo, né, em tempo de Olimpíada, é bom destacar a importância do Bolsa Atleta. Bolsa Atleta, que frequentemente é mencionado como um programa do governo aí essencial para o sucesso esportivo de muitos atletas brasileiros, mas há quem critique a sua distribuição, a própria gestão. Qual, na sua opinião, o papel das políticas públicas no fomento do esporte de alto rendimento aqui no Brasil? O que poderia ser feito para melhorar esse tipo de apoio, Pedro? Jefferson, a gente tem essa política pública aqui no Brasil que é muito importante, que é o Bolsa Atleta. Foi criado em 2005. A gente pode lembrar, talvez, das Olimpíadas de Atenas. Vocês certamente eram um pouco mais velhos que eu na época, mas eu lembro também. A gente teve ali muitas reportagens sobre alguns medalhistas. O Vanderlei Cordeiro de Lima, particularmente, emocionou muito os brasileiros, com algumas reportagens sobre como é que ele treinava, como é que era a estrutura de treino dele, e com algumas questões de precariedade bastante evidentes. E ali, naquele momento, surge essa discussão e o governo começa esse programa, né, o Bolsa Atleta, que de fato mudou bastante a situação dos atletas brasileiros. A gente viu, por exemplo, na semana passada, um apresentador da Rede Globo, Marcos Mion, fez um vídeo falando que os atletas do Brasil não chegam a ganhar R$ 2.000 por mês. E olha, essa é uma impressão que muita gente tem, mas é uma impressão errada. Por exemplo, só do Bolsa Atleta, que atinge cerca de 80% da delegação, e uma grande parte dos que não recebem não são nem porque não podem, são porque, enfim, acabam às vezes morando no exterior, tem alguma coisa. Não é gente que ganha muito menos que isso e passa dificuldade. Tem ali quase toda a delegação recebe Bolsa Atleta, que vai de 3.500 a R$ 16.500. Então, a depender de quão grande seja aquele atleta no cenário internacional, né? E vale lembrar, por mais rico que seja um atleta, por exemplo, a Rebeca Andrade ou a Fadinha, que tem patrocínios aí, a Fadinha, por exemplo, é patrocinada pela Louis Vuitton. Imagino que não seja um contrato pequeno, mas ainda assim ela recebe essa ajuda do governo para participar de competições, enfim, ter essa ajuda no dia a dia. E o mais importante são os atletas que não têm a estrutura que a Fadinha tem, né? E que acabam também recebendo uma ajuda relevante. E aí, só do governo federal, esses atletas recebem de 3.500 a 16.000. E aí a gente imagina também. Eu cheguei a ver, por exemplo, um vídeo do ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, comentando que, no caso da Bia Souza, ela ganhou, fala, não, esses atletas treinam em lugares horríveis. Bom, a Bia Souza treina na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Se o Faria Limer, que tanto a gente fala, é quem trabalha na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ela trabalha lá no Clube Pinheiros, que fica lá. Então, hoje, a realidade do atleta olímpico brasileiro são pessoas que têm Sim. mais facilidade, enfim, de ter uma vida financeira independente por meio do esporte. Então, essa é uma realidade diferente, mas ainda é uma realidade muito abaixo do que a gente vê nos Estados Unidos ou na China, e principalmente em países que usam a Olimpíada como política diplomática, né? E o incentivo a atletas como política diplomática. Pedro Menezes, analista e comentarista político, sempre conosco às quintas-feiras. Então, até a próxima. Prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço, Pedro. Até a próxima, Jefferson. Um grande abraço. 8h51 agora.